Cruzeiro passou a ser sede de município em 1901. Cresceu em torno de uma estação e oficina ferroviária. Aí começa a história do carnaval em Cruzeiro. Muitos cariocas, mineiros, paulistas vieram trabalhar nessas oficinas. Eram os diretores, funcionários e operários da rede mineira de viação que estimulavam e organizavam as atividades culturais da cidade, dentre elas o carnaval. A partir daí, a vida social foi se tornando intensa. Atingiu um estágio mais elevado em 1920. O proprietário herdeiro da fazenda, o Major Novaes, era um homem festeiro. Gostava de fazer grandes festas para centenas de pessoas aqui nesse casarão. Quando ele faleceu, já havia uma semente plantada através dessas festas populares, incluindo o carnaval, que eram realizados bailes no salão do casarão. Agora, para a rua, que se tem de registros foi a partir do final do século XIX. E saíam aqui da fazenda, através da dona Rosalina Novaes, filha do Major, e também da neta dela, dona Tita, da filha dela, melhor dizendo, a dona Tita Novaes. Carroções de animais de tração, carroças puxadas por burros, por mulas e carroções de boi também. E as pessoas iam em cima desses carroções, fantasiados e desfilando pelas ruas da cidade. Os arquivos históricos registram que o senhor João Bento, vindo do Rio de Janeiro, que na época era a capital da República, veio trabalhar na ferrovia e foi ele quem teve a iniciativa de organizar os blocos e bailes de carnaval que já aconteciam lá no Rio e o samba também desde 1917. Nessa época, o carnaval se iniciava com os bailes de Réveillon. E daí para frente, todo final de semana, até a terça-feira de carnaval, bailes monumentais e de grande animação aconteciam em Cruzeiro. Era diferente, bem diferente do início do carnaval no Brasil em 1840, em que as danças eram polca e valsa, com a sua influência estrangeira. Dos clubes, começou com o Cruzeiro Futebol Clube, a partir da década de 1920, depois o Brasil, a partir da década de 1930, e o Cruzeiro Futebol Clube foi o pioneiro, até porque foi o primeiro clube da cidade. Aí veio o Brasil Futebol Clube na década de 30 e já nos anos de 50 a Associação Cívica Feminina. Cruzeiro somente para associados, o Brasil já abria um pouco mais, que o Brasil surgiu, penso eu, para suprir a uma camada da população que não tinha acesso ao Cruzeiro Futebol Clube, porque o Cruzeiro era um clube essencialmente de elite e de brancos. E o Brasil surgiu para o pessoal mais da periferia, pessoal mais moreno, mulato, negro, enfim. Era uma mistura de cores, de pele no Brasil. E a Associação Cívica surgiu a partir de 1950 nesse meio termo, entre a elite do Cruzeiro e o povão do Brasil Futebol Clube. E eles faziam uma espécie de competição, para ver qual que era melhor. E a cidade ficava em festa. Não tinha briga, não tinha nada dessas coisas, sabe? Da associação nós tocamos 12 anos seguidos. 12 anos. No Brasil foram 22 anos seguidos também, assim. Foi só alegria que nós fizemos. O último carnaval que nós fizemos foi em 94. A gente ensaiava, ele montava o repertório direitinho e a gente seguia aquilo lá. Mas ele fazia questão que fosse carnaval mesmo, que só tocava marcha, samba enredo. É isso aí que tocava. Não tinha esse negócio de funk e axé, essas coisas, não tinha nada disso. Depois que surgiu isso aí, não tinha nada disso. Carnaval era busca de carnaval. Eu tocava acordeon, aí o Juca, não sei como, ele me conheceu. Levou eu para ver um instrumento que hoje não existe mais. Naquele tempo era muito legal, era Solovox. Para me treinar no Solovox, ver se eu tinha condições de tocar. Estreamos no Cruzeiro Futebol Clube. Aí fui envolvendo com a música. Tocando no Brasil, toquei na associação, Cruzeiro e Brasil. Isso aqui. Aí eu fui morar no Itagaçaba. Tinha um clube que estava fechado lá no Itagaçaba. Aí fui pro clube. Comecei tocando acordeon no clube. Depois fui presidente do clube lá, Associação Comercial de Esporte. E aí eu fundei a escola Mocidade Alegre,
do Itagaçaba. O carnaval cruzeirense já se tornava o mais famoso da região, atraindo várias cidades vale-paraibanas e do sul de Minas. Foi no governo de Avelino Júnior, lá na década de 50, virando para 60, que ele resolveu ocupar o espaço do Mercado Novo, já na década de 60. Ocupar o espaço do Mercado Novo para o carnaval. Então, na época do carnaval, as feiras eram colocadas de lado, né, eram suspensas para que o povo pudesse ir para o Mercado Novo, na Vila Canevari, matinê para as crianças e o adulto à noite. Até que se construiu, no final dos anos de 60, o Clube Municipal do Trabalhador. A partir da segunda metade da década de 1940, o carnaval de rua ganhou a participação de pequenas agremiações da periferia da cidade, com algumas indústrias dando apoio, inclusive o extinto frigorífico Cruzeiro. Só na década de 60 se pôde sentir os primeiros sinais e movimentos de escola de samba. De 50, 60, principalmente a parte de 70, os clubes faziam desfiles de carros alegóricos na cidade. Havia uma competição para saber qual clube apresentava os melhores carros alegóricos nesse período. Então eles desfilavam pelas ruas da cidade antes de ir para o Carnaval de Salão. Era um movimento muito intenso em Cruzeiro nesse período. Um grupo de pessoas, apoiado pelo comércio local, consegue levantar fundos e fabricam e adquirem alguns instrumentos de base, iniciando aí os primeiros movimentos e ensaios rítmicos, os quais, no primeiro ano, contaram com a participação reduzida. Isso por volta de 1965. Melhorando gradativamente e evoluindo a primeira e única escola de samba existente, a Acadêmicos Unidos de Cruzeiro. Eles passaram a receber apoio do prefeito Hamilton Vieira Mendes por volta de 1970. A escola de samba Acadêmicos Unidos de Cruzeiro foi organizada por Fidelis e Tereza Paixão na Vila Paulo Romeu. E Mestre Aparício, multi-instrumentista, que hoje se encontra na Bahia, já tinha sua base de ritmistas. Em 1979, o prefeito João Bastos criou o carnaval de rua, escolas de samba e de blocos. Aí nós tínhamos representantes do centro da cidade, escolas que representavam a Vila Loelo, aquela região, Vila Batista, Jardim América, Regina Célia, quase Itagaçaba, Vila João Batista, conforme eu falei. Então, cada área da cidade tinha sua escola ou seu bloco. Em 1976, na Vila Loelo, começou um movimento para criar uma nova escola de samba. A família Santos, do mestre Calão, foram incentivadores desse movimento. Todos tinham migrado para o Rio de Janeiro para trabalhar e viram a possibilidade de recolher as luxuosas fantasias que os turistas descartavam após o Carnaval do Rio e traziam para o Cruzeiro e usavam na nova escola de samba que se formava, a Unidos da Vila Loelo. Com o apoio da casa da Dona Luísa, mãe do mestre Buru, onde aconteciam os ensaios com o comando do Luiz Carlos Graciano e Zé Carlos Pretinho. Improvisavam instrumentos com tambor feito de caixas doadas pela fábrica Progride. Eu contribuí para o carnaval, ajudando na fundação da Escola de Samba Unidos da Vila Loelo. Foi fundada na cozinha de casa, cozinha da minha mãe, Luísa Quirino Pereira. E aí eu era muito de rock. E aí o Luizão chegou para mim e falou: Negão, você vai fazer o samba enredo da escola, em 78, né? Eu peguei e falei, eu já estava assim, eu falei, tá, vou fazer, faço. Aí fiz. Escravidão, Liberdade. E como, aquelas ideias, da escola, como é que foi, como é que aconteceu, como é que foi a abolição e tal. Eu montei no samba e foi muito bom mesmo, muito bacana. E foi assim, desceram para o centro da cidade, uns com fantasia, outros não, batendo latas com a cara, coragem e alegria. Desde o João Bastos para cá, apresentava o meu projeto, eu botava da Rua 8, ali no Oratório, som em todos os postes, até a Rua 2, lá no Hotel Itamaraty, antigo Itamaraty. Eu botava um mini trem elétrico, os puxadores de samba em cima, com um microfone sem fio,
Eles estavam ali cantando e ouvindo. E a avenida inteira estava ouvindo. Era uma maravilha, alegria total para o povo. E mais os blocos carnavalescos. Não podemos esquecer que entre eles, aqui, o bloco da Carnevale. Era o João de Barro, meu grande amigo. Para você ter ideia, a primeira vez, tá, quando foi eleita a rainha do carnaval, a Ana Moriza, aqui em Cruzeiro, eu botei ela no palco. Depois nós tivemos um concurso em Guaratinguetá, a rainha do carnaval do Vale do Paraíba. Então, são muitas coisas boas. Quantos carnavais bons. Quantos carnavais eu fiz na Capitão Neco. Debaixo de chuva, debaixo de... A gente ali, todo mundo ali com o seu microfone, tal. Eu sou a atual diretora do Centro de Apoio ao Artesão. Sou filha da Alcimara Moraes. Ela veio a falecer, né, há poucos tempos. Ela foi bem conhecida, né? Acredito que ela foi bem amada e as artesãs aprenderam muito com ela. Então, acredito que o Carnaval de Cruzeiro vai continuar sendo um brilho, né, como a Alcimara Moraes foi. Então, a gente vai continuar no Carnaval aí, se Deus quiser, fazendo o trabalho que a minha mãe fazia voluntariamente. O Rock, inteligentíssimo, ele punha 4 ônibus para subir o morro. Todo mundo descia de ônibus. 3 ônibus para a escola de samba e um só para a bateria, olha que lindo. Cada rua, cada lance tinha uma baia para a escola ficar. Uma organização, a organização do nosso carnaval era brincadeira. Pô, nós tínhamos arquibancada, porra. Arquibancada, coisa de louco. Cabine separada dos júris. Foi os melhores carnaval que teve, dele e do Escamila, tá? Os melhores carnaval que teve na cidade aqui. Carnaval mesmo, investia pesado mesmo. Os dois. E se faltasse alguma coisa também, eles mandavam a gente buscar também lá. Mandava buscar, mandava ver, o pessoal via para comprar. Era desse jeito o carnaval, tá? Era tranquilo, nossa, tranquilo. Tinha paz, sossego. Tinha os clubes todos cheios de gente, lotado até amanhecer, tá? E domingo eram os blocos que tinha que desfilava e na terça-feira as escolas de samba. Tinha premiação? Tinha premiação. Todo mundo tinha seu prêmio, tinha seus troféus e tinha premiação de verba. Olha, eu quando criança, eu sentava na porta do beco, onde eu morava, na Rua 7, ficava sentado vendo aqueles blocos de índio que vinha lá da Vila Oelo, Vila Paulo, tudo passando. Eu era animado, eu ficava alegre, feliz. E comecei a fazer parte ali, brincar de carnaval desde criança. Sempre carnaval em mim. Chegava época de carnaval, eu ficava doido. Aí, uma certa vez, por acaso, eu precisava de uma grana para pagar uma conta, né? Aí eu vi que a prefeitura estava pagando X lá para o terceiro lugar e X para o segundo e X para o primeiro, né? Aí eu falei, não, pelo menos em terceiro lugar eu vou ficar. Primeiramente, lá atrás fizeram um concurso de Miss Gay. Hoje em dia é muito popular. Naquela época era assim, éramos militantes, né, nessa área. E começou as pessoas perceberem que nós temos nosso espaço, né? E aí assim foi. Aí eu entrei focado no terceiro lugar, porque era o dinheiro que eu queria, que eu precisava, né? Aí acabei que em 3 dias eu arrumei uma fantasia, uma roupa, não sei o quê, um vestido, maquiagem. Foi fácil para mim, cabelo também, eu já tinha perucas, né? Aí eu acabei que eu fui e fiquei em primeiro lugar. Aí ninguém me segurou mais. E a gente tem mais é que ter orgulho dos anos que se passaram, né? Depois de tantas coisas no mundo, né? Somos sobreviventes de tantas coisas, tantos massacres, né? Porque o sistema vem massacrando a gente. Então a gente vai lutando e vai colocando para fora a arte que tem dentro da gente, né? Aí veio os blocos de clube, né? Começando a sair bloco de clube, como Associação, Cruzeiro, Futebol Clube. E o Brasil, eles disputavam, faziam os blocos. E eu saí no bloco do Cruzeiro, certo? E participava na rua, era tão gostoso, era tão animado. Depois veio as escolas de samba sendo criadas. A gente ajudou, quando trabalhava na prefeitura, a criar. Eu estou aqui com algumas lembranças do carnaval. Eu curtia muito e curto. É uma pena estar cada dia mais raro o carnaval de Cruzeiro. Eu já passei por carnavais muito bons. Participei de escolas de samba, a Escola de Samba Alegria da Gente. O Fabriva tinha escola de samba, eu também participava. Quando não fazia uma fantasia independente, eu fazia do tema da escola. Inclusive já saí de baiana umas 3 ou 4 vezes na Alegria da Gente, o que eu gostava muito.
tudo que é fantasia, é brilho, é colorido, é comigo mesmo. Mas eu sinto muita saudade do tempo que o carnaval era espontâneo, era alegre e todo mundo participava sem violência. A gente ia para o clube, depois ia para o clube do trabalhador e lá dançava à vontade. Não tinha esse perigo que há hoje. Pulava o carnaval de rua, era um carnaval gostoso, amigo, carnaval com família. Olha, tempo muito bom, deixou muita saudade. Mas dentro de mim, esse carnaval não morreu. Então, sempre que eu posso, eu me fantasio, me dá vontade, eu fantasio. Gosto de tudo que é colorido, tudo que é brilho. Não é à toa que o meu pseudônimo é Kiki Maravilha. Cada um fazia aquele carnaval, né? Associação, vestido de onça, todo mundo vestido de onça e tal. O cruzeiro com navio, com marinheiro, tudo. O Brasil vinha bonito. O Brasil sempre fazia umas coisas bonitas. E a gente vinha para o centro da cidade para disputar. Mas isso tudo antes de começar no clube. Ali para as 8 horas da noite, saía todo mundo, era animado. O carnaval em Cruzeiro era muito animado, todo mundo se fantasiava e ia para a rua. Eu me fantasiei de Hebe Camargo, tá? Ela no auge, eu fantasiei, fiquei bonito, você entendeu? Todo mundo falava, Hebe, todo mundo. Eu brincava, eu fantasiava muito de palhaço. Eu tinha um cachorro que eu amarrava num cordão, chamava mijoleta, eu jogava mijoleta e puxava, pulava no meu colo aqui, as crianças brincavam, mas toda a escola que saía, eu saía na frente dela, animando, abrindo o espaço para ela passar. Ia passar outra, eu voltava correndo lá para a Rua 7 para poder voltar na frente de outra escola, brincando, jogava para as crianças pegar, ia pegar, puxar, pula mijoleta. E era gostoso, eu fazia isso direto. Eu comecei com os 18 anos. Um amigo meu incentivou eu fantasiar de mulher, eu curti, de lá para cá não parei mais. Ele me incentivou, ajudou eu a me arrumar, a maquiar, a pôr a roupa. E desde aquele tempo, eu acho que era 75, 76, não parei mais. Ele vinha do Rio todo ano e era meu companheiro de carnaval. Eu adorava, esperava pela época, adorava. E ele do Rio tinha tarimba, né? Então, eu acompanhava e sabia que tudo que ele estava fazendo era o certo. A Unidos da Vila Loelo reinou por 2 anos sozinha na Rua Capitão Neco. Isso foi um fator positivo, incentivou outros grupos da cidade para criarem novas escolas de samba. Com o apoio do prefeito Jorge José Santiago, a partir de 1977, foram se organizando mais escolas de samba. Acadêmicos do Itagaçaba, pelo Cabral, Unidos da Vila Batista com Dito Roque, que revolucionou com grandes alegorias, belas passistas, teve até topless. Acadêmicos do Fabriva, liderada por Ademar Valente, que construía suntuosos carros alegóricos e deslumbrantes fantasias. Grande artista que generosamente ajudava todas as escolas com sua arte. A alegria da gente, como presidente Edna da Organização Cruzeiro e sua equipe, Tereza Modas, Enéas, Frappé, Mariazinha. E a Escola Pérola Negra, organizada pela Benedita Márcia, que foi formada pelos componentes do bloco Tem Pente Aí, e mais outras pessoas. Registrou-se mais tarde a formação de mais 2 escolas, Unidos da São Lucas, da família do Pelezinho e o Império Romano. Nesse período de 1978, a gestão era do João Bastos Soares, que também era grande carnavalesco. E tivemos nosso apogeu cultural. Era uma multidão incalculável misturada aos turistas das cidades vizinhas, assistindo os desfiles das escolas de samba e blocos. As ruas eram decoradas, dando um show à parte. Alguns blocos ficaram marcados. Olha nós aí, em cima da hora, Tem Pente Aí, Falcões da Canevari, Arco-Íris, Sufoco, Bloco da Loira, Fundundu. Apareceu na cidade um programa de calouros na Rádio Mantiqueira. Chamava-se Alegria da Gente. E aí continuamos, começamos a cantar e fomos ganhando nome, ganhando fama, entramos assim na vida, assim, de vida pública e fomos cantando. Esse rapaz que Chaves da Silva me batizou como Dita Márcia, porque ele achou que Marcelina era muito grande. E aí o show continuava, o programa lá, e aí vinha
veio Vicente Celestino, veio Calbi Peixoto, Ângela Maria. Naquela época toda veio esses cantores e nós abríamos, né? Nós que já éramos considerados primeira linha dos calouros, então nós cantávamos, nós fazíamos a sua abertura, praticamente uma abertura para a apresentação deles. Aí veio essa história do Tempente, da escola de samba, para fazer o bloco. Em 15 dias nós fizemos o bloco na rua, chamado Tempente aí. Mas uns 3 anos depois, 3, 4 anos depois, passamos para a escola de samba, a Pérola Negra. E aí vim com a Pérola Negra. E a Pérola Negra está trazendo muita novidade, muita gente, vinha gente de fora, tudo mais, entendeu? Então, uma escola de peso. Então, aí da escola de samba, levava minha família, levava meus filhos comigo, Jorge Henrique, Mariane. Mariane era sambista nota 10, né? Eu me chamo Benedita Marcelina. Foi uma coisa brincadeira. É que na firma tinha alguns rapazes que moravam na Vila Batista. E eu conversei com eles, tudo, eles falaram, vamos fazer uma escola na Vila Batista, tal. Toparam, né? Aí eu fui para lá para conhecer. Chegamos lá, fizemos um conhecimento entre a gente, tudo, cara. Eu falei, eu vou ver se consigo instrumento para a escola. Eu fiz uma relação, mais ou menos, a meu gosto, 800 instrumentos. Então foi uma bateria pesada para a época, sabe, para a gente. Aí, o que acontece? Veio o instrumento, nós começamos a ensaiar. Aí eu falei, mas você não precisa fazer um estatuto. E não tinha estatuto da escola ainda, né? Aí eu arrumei um estatuto. Brincadeira, viu? O nosso estatuto da Vila Batista é cópia do estatuto da Portela, ó. Tinha um rapaz do Café Solúvel, falou pro meu Rock, tem lá muitos sacos de café que estoura. A gente joga fora, não interessa para você? Eu falei, não, interessa. Aí arrumamos uma condução, levamos aquele monte de sacos de café. Aí eu bolei, cortei uma pétala, sabe? E dali as baianas foram todas vestidas com pétalas de papel metálico. Ficou linda a fantasia, tanto que ganhamos o primeiro lugar, sabe? Esse ano, cara. Eu Sidney Carnaval dentro do berço do samba, né? E não sei se ainda é fácil voltar a ser o berço do samba. Foi a Vila Loelo, a querida Vila Loelo, que é hoje apelidado por Borel, apelidada por mim, Mestre Calão com K, por Borel da Loelo. E a Loelo, ela sempre foi um lugar que reunia os brancos, os pretos, era tão gostoso. Branco e preto dava a mão legal, até hoje dão as mãos ainda, mas dava as mãos dentro do samba também e ficava gostoso. E nós tínhamos o mestre Luiz Carlos Graciano, que ele fazia 2 funções na escola. A gente saia a bateria, daqui a pouco ele queria ser mestre-sala, e aquilo lá era tudo farra de morro, né? Não tinha disputado com ninguém, a gente deixava correr frouxo, que era nós ali a molecada, não tinha presidente, não tinha ninguém. Era nós que era aquela união que decidia, dentro do quintal, dentro da cozinha, nessa época aí, 75, 76. Aí vai vendo como é que surgiu. Nós não tinha bateria, não tínhamos nada, não tínhamos tamborim. O que aconteceu? Aconteceu que cismamos um dia de, poxa, vamos juntar qualquer coisa na lata velha, vamos na cidade, era um breu, vamos descer pra cidade. Sabe aquela coisa? Descer pra cidade e voltar. Pra vila, assim, não nada. Vamos descer, vamos passear na praça e voltar. Quando nós estamos descendo na praça, subindo, cheguei na Rua 7. Quem veio de encontro com nós? Prefeito Jorge Santiago. Era prefeito na época. Veio de encontro nós do nada ali, a cidade escura, a iluminação precária. Quando nós chega o prefeito, o cabelão assim, já... Os meninos, de onde vocês são? Nós era só de Vila Loelo, que não sei o quê. Olha bem, Jorge Santiago, veio um monte de gente atrás falando que é eles. Eu falei, não. Não, aí daí saiu a Vila Loelo, só tinha lata velha. Aí depois pintou Mestre Calão e Mestre Buru, que foi nessa descida que nós fomos de encontro com o Jorge Santiago. Aí ele prometeu pra gente algumas coisinhas, para o ano que vem, nossa, mas que alegria, esse negócio não tem nada e tal. E trouxe, tá? Na cidade. E aí no outro ano ele foi
cumpriu o que ele falou com a Loela. Começou a dar umas coisinhas, a gente entrou gente ajudando, sabe? Juarez na Chica, não sei quem lembra dele, dava sede de areia. Aí veio Zé Francisco da Coassete, que é chamado de Votutu, Baixou Bezerra. Sabe que esse político, que era vereador, assim, mas não ganhava nada, porque não tinha salário. E ele mas chegou, a escola cresceu. Foi crescendo, Luiz Vila crescendo, Verde e Amarelo com muito mais amor, leleou, toda hora leleou, o Niso da Vila Loela chegou, o Verde e Amarelo com muito mais amor, foi criando força, cara. Engraçado que às vezes eu até pensava assim comigo, ela falava, poxa, eu fiz 6 sambas, né? Disputei 5 sambas, né, na cidade. E graças a Deus são 5 nota 10. Às vezes eu fico pensando. Aí quando veio essa pergunta para mim, né, para dar esse depoimento, eu falei, caramba, minha contribuição não foi fraca, não, né? Foi bom, né? Participar da história, né? Participar da história. Acredito que daqui a anos, né, como já se passaram, né, um tempo, né? E aí eu acredito que daqui a um tempo mais, outras pessoas vão falar, poxa, o Uru fez samba enredo. E tem gente que às vezes nem sabe, né, que eu faço samba enredo, eles lembram de mim mais na bateria do que eu como compositor. Bandeira, tudo veio dando força. Um belo dia. Né? Não estou falando anos, não, estou falando a história de dentro da Loela. Aqui tem anos, há anos passando. Aí pegamos um mestre de bateria que já era considerado desse tempo do Acadêmico de Cruzeiro, chamava-se Zé Carlos Telhado, mas o nome dele, conhecido mesmo, era o Chapa Zé Carlos Pretinho, que era tempo do Merro, não sei quem vai falar, Zé da Águia, Merrinho, Gil, Macalé, Sabonetão. Se eu falar o nome, né, vamos até o dia clarear. Então essa cambada aí, que era o quente. E mestre Aparício no comando. Agora voltando na Loela, o que acontece? A escola cresceu, fomos atrás do Zé Carlos Telhado, ele veio para ser mestre nosso, e o Luiz Carlos Graciano, já também todos falecidos, né, claro. Anda a fila para lá, eu tô aqui. Eu tô aqui. Aí começou, nós sem maldade no coração, nada. E eu e mestre Buru, inseparável até hoje, certo? Foi diretor da Globo, hoje tem televisão dele própria, TV Pereira, Rio de Janeiro, papá, aposentado da Rede Globo, meu padrinho e meu irmão. Aí o Buru, poxa, o mais serepinho da escola, olhava para um lado, tem coisa errada aí, mas tudo bem. Começou a entrar umas verbas na escola. E quem pegava a verba era só uma pessoa que recebia, era o mestre de bateria. Então, se ele pegava, tudo bem. Não é dizer que todo mundo tinha direito, o cara era o mestre. Mas eu vou fazer uma festinha para nós de vez em quando, que tá entrando uma paradinha. Aí nós espertos. E isso foi rolando. Aí chegou o dia que nós começamos a pôr pro trombone. Sobre isso, resumindo, isso, aquilo, tá errado. Aí começaram a vir contra a gente. Sempre foi todo mundo junto, um ajudando o outro. E união, não tem aquela coisa, eu sou o mestre, eu que mando, eu não. Eu ouvi a ideia da turma também. Aí meu nome começou a aparecer. Calão, não mestre. Era Calão, não mestre. Começou a aparecer. Aí começou a aparecer mestre Buru. E as escolas da Redondeza estavam começando a formar. Vila Batista, Fabril, Acadêmico, Tagaçaba, lá do Cabral, certo? O Broco, olha nós aí. Antes da Pela Negra, Valdemar Picança, tem pente aí. Vamos lá em cima do São Milton, em cima da Hora de América. Então isso aí é tudo que tinha em Cruzeiro. Tinha uma época aqui que era 5 escolas e 5 blocos. Não falei Arco-Íris, não falei Leão de Ouro. Vai vendo como é que era o nosso carnaval, olha a história. Aí começamos a olhar essa parte de verba. Aí um dia teve um ensaio. Aí o prefeito liberou para nós a quadra ali do Campo do Faca, ali, tudo certinho. Ali era Loelo. Passou a ser a quadra da Loelo, época de carnaval. O que acontece? O cara começou nesse mesmo dia, o ensaio lá, esse mestre, que já falei o nome, cresceu pra cima da gente. Aí que vem como surgiu o mestre Calão. Cresceu, achou que tava pressionando ele, que tava pedindo dinheiro, não sei o quê, que a partir da hora que quisesse que pegasse aquela pista. Porque ele fazia isso várias vezes. O senhor Manequinho pegava e entregava pra ele. Ele voltava, porque tava pegando qualquer. Tudo bem, nós ali. Aí chegou um belo dia, ele jogou o apito de novo. Aí eu não dei espaço pra ninguém pegar. Olhei pro apito, olhei as olhos já cheias de lágrimas. Pulei no apito e peguei. Falei, não tem esse negócio, não. Não vai, então. Eu, moleque, hein? 17 anos, hein? Puxa vida. Ô, 50 anos isso, tá? 50 anos faz essa história. Não preciso escrever, não.
Aí eu peguei o apito. Eu olhei para um, olhei para outro, aquela turma tudinho olhando assustado. Falei, ó, daqui para frente. Eu não sou mais o Calão, eu sou o mestre Calão. A nossa base ficou, que a minha irmã que trazia tudo do Rio. Poxa, nossa base ficou, Esmeralda. Cantava o samba enredo com a gente, ajudava a gente do parte do samba enredo. Todo mundo conhece a Esmeralda. Então, essa base nossa continua. E dessa base, ficou aquele monte de instrumento de lado, e essa meia dúzia continuou o ensaio, que lindo, cara. Aí depois vai vendo. Aí depois da Vila Lauela, que só a Vila Lauela descia, mas descia bem montada. E a outra escola vinha mais leve, certo? Vinha leve, não tinha aquela vinha. E a Vila Lauela vinha arrumadinha, mais simples, mas o samba do pé que ganhava carnaval naquela época. Hoje você descer sambando, pulando, dando piruleta, igual o quatro não tiver organizado, comissão de frente, bateria certinha, o samba enredo bem cantado, poxa, ala de baiana, e até o fim do fechamento, você perde ponto. Se der um vão na escola hoje, você perde ponto. Quebrou um carro, perde ponto. Naquele tempo, não. Vinha pontapé, rasgando tudo no paralelepípedo, não tinha nem asfalto, entendeu? Aí os sambava pra caramba, não tinha como tirar o título deles. Aí a escola começou a crescer. Começou a sambar menos, mas não saía no samba que ela, mas começou a pôr brilho. Pega samba, vem no brilho. Vila Batista vindo no brilho, muito brilho Vila Batista. Fiz ensaio lá da quadra, de vez em quando eu ia lá no relógio, apagava a luz. A bateria, eu assim, não pode acontecer isso na avenida. Aí na hora de desfilar, aquilo que eu fazia na quadra, resumindo, de apagar a luz de vez em quando, no desfile aconteceu isso com a gente na avenida, você acredita? É uma coisa que nunca mais vai acontecer, acho que no mundo isso aí, viu? Quando o rapaz do Repelique chamou a bateria para fazer o break, ele pá! Deu um pé de vento, a luz apagou. Eu dei um break na bateria e subi o break de novo, a bateria esquentou. Todo mundo no escuro, a escola sambando, aquele verde brilhando. E um fotógrafo, não lembro o nome dele, um fotógrafo muito bacana, começava a piscar o lance da máquina, para não ficar totalmente no escuro. Aí todo mundo começou a piscar também as máquinas, que não tinha celular, né, igual hoje. E a escola de samba deu tempo, nós fomos passando, e eu regindo a bateria. A bateria fez a evolução no escuro. Foi mais de 5 minutos, quase 10 minutos, para cada batida, né? Aí quando o mestre da bateria chamou a bateria para voltar, né? O som normal, né? E cadência. A hora que ele, pá, acendeu a luz. Aí o manequim que Deus tem, ele falou, Roque, você fez malandragem, você pagou era Eletropaulo, pagou o Eletropaulo para desligar a luz na hora. Passamos. Aí veio as escolas todas, daqui a pouco veio o Fabril fechando. Lindo, lindo, lindo. Deu um pé de vento também, eles não souberam segurar o pé de vento. Pena do Demar Valente voando e o couro comendo, a bateria tocando, e nego sambando, mas nego ficava meio cabreiro, não vê aquele sangue, né? E essa tradição fez com que o Cruzeiro ganhasse projeção também nível regional, porque até então era carnaval de rua, escola de samba em Guará e em Lorena, aqui no nosso Médio Vale. Cruzeiro surgiu, cresceu, houve um ano, me parece foi em 1984, se não me falha a memória, que o nosso carnaval de rua foi transmitido até para a TV Bandeirantes de São Paulo. Ela cobriu o carnaval no interior e o nosso também esteve ao lado de Santos, de Campinas, de Guaratinguetá, de cidades que já tinham uma certa tradição. E eu, como o meu bloco já estava já bombando, saindo já com o bloco do sujo, né? A gente vivia todo ano de saída. Saía no pente e saía no bloco do sujo. Então tinha uns dias, né? Na época os blocos saíam no domingo e as escolas saíam na terça-feira. Esses anos, foi decorrente os anos que passou de 77 para cá. Em 80, quando o Pente surgiu como escola de samba, o Pente era daqui do bairro meu. Foi em 82 que o Pente surgiu como escola de samba. Mas 4 anos foi campeã como bloco. O carnaval era forte, igual de Guará. Eram os dois melhores carnaval do Vale. Era Guará e Cruzeiro. Cruzeiro caiu, né? Mas lá continuou. Porque o pessoal meteu a cara, não deixou cair. O pessoal aqui caiu. Quem ficou ainda mexendo aí é eu, né? Que fiquei ainda teimando o carnaval. Depois o Vandir também veio atrás também. Mas o Vandir também é outro também. O Vandir parou de sair também por causa de não ter incentivo, tá? Tirar e tal, tirando do bolso dele pra fazer também. Aí é chato, né? A gente como presidente de escola de samba. Eu faço surdo. Eu faço na parte de surdo que eu faço tudo. É eu que faço. É eu que faço. Isso aqui é serviço meu. Tirando a pele de nada que eu encomendo, né? Mas isso aqui, o couro aqui, eu que corto em casa, eu que faço.
Tudo eu que faço, tá? Eu tenho do surdo do 14 polegadas até o 37 polegadas. Surdo que só vai no carrinho. Na mão o pessoal não pega, tá? Esse tambor tá lá pra mim, é uma chapota. E o senhor ensina? Ensina. Eu dou aula particular aqui, dou aula, velho. Particular, pode dizer, né? Eu não cobro nada, mas dou aula pro pessoal aqui. Entendeu? Par de caixa, de surdo, de repinique, de tamborim, reco-reco, que é mais fácil, ganzar. Até de cuíca que eu dou aula pro pessoal aqui. Então o pessoal aqui, a maioria aqui, tudo aprendeu foi comigo aqui. Nós montamos o bloco de surdo na Regina Célia, que era o Bumba Meu Boi. Fizemos lá umas fantasias de saco de estopas, né? Aquela época, tudo coisa simples. Mas quando nós chegamos aqui perto do oratório Windsor, a polícia estava ali esperando nós. Aí chegou, lógico, foi nos responsáveis, que eram os mais velhos, né? Porque tinha menores e tinha maiores de idade também. E perguntou para eles se tinham o alvará. Nós nem sabia o que era isso, né? Tudo criança, adolescentes. O que eu vivi foi final da década de 70 até 90. Que aí eu participei, além de passista da escola de samba Pérola Negra. No Falcões, eu e o meu irmão mais velho, Carlos, nós fomos intérprete, que se chama puxador de samba, né? Na gestão da Ana Karen, os desfiles aconteceram com a união das escolas, agrupadas, os elementos numa só escola, isso nos anos de 2009, 2010 e 2011. E só houve disputa no ano de 2012. Honrosamente, por intermédio do Roberto Amaral, tivemos a presença de Clóvis Bornai desfilando no Carnaval de Cruzeiro. Depois de 2012, acabaram os desfiles. O que tivemos depois disso foi uma banda tocando na praça, no carnaval e bailes de clube. Marcinho, com os Inocentes da Regina Célia, nunca parou. Desde o bloco Tem Pente Aí, desce com sua bateria de fabricação própria todo ano. E o Mestre Calão com seu cavaco cantando na praça, tentando resgatar o carnaval em Cruzeiro. Exemplos de resiliência, união e perseverança. São heróis da resistência. Isso é muito pouco em vista dos carnavais suntuosos que Cruzeiro teve. O melhor e mais completo da região. Por volta de 87, 88, houve um ponto final nas escolas de samba, elas deixaram de circular, deixaram de desfilar. E o carnaval, através de shows, que houve uma mudança aqui, né? Perdemos as escolas de samba e no governo de Fábio Guimarães, em 1998, vieram shows. Eram os palcos montados na praça com shows que seguiram até 2011, 2012. Talvez o motivo do final da extinção do desfile de escolas de samba, a crise financeira, porque a prefeitura bancava tudo. Os carnavalescos ficavam esperando chegar dezembro, janeiro, para que a prefeitura liberasse verbas para que eles pudessem comprar instrumentos e comprar toda a vestimenta da escola de samba. Não havia uma fonte de arrecadação para cada escola. Tudo era na dependência da prefeitura. Em Guará lá, eles trabalham o ano inteiro. Trabalham o ano inteiro ali, mexe com bingo, mexe com pagode, faz um punhado de evento lá. Mas eles têm aquela ajuda da prefeitura no final do ano. Tem aquela verba que vem já para dar para eles na época do carnaval. Então, compensa trabalhar o que eles fazem. Se os políticos tiverem boa vontade de ajudar, só que eu sou a favor também, que a gente vê lá fora, vê em outros lugares, a comunidade, a escola trabalhar. Igual fala, a prefeitura tem que dar uma verba? Tem que dar uma verba. Mas o resto a escola tem que fazer. Tinha sempre alguma coisa pra gente ver. Agora acabou tudo, não tem mais nada, né? Infelizmente. Desde quando parou o carnaval, há um único bairro que está direto, sem parar, todos os anos, não parou até hoje. É a Regina Célia. Todo ano tem carnaval na Regina Célia. Todo ano o bloco desce. Só eles, entre eles ali, com a camisetinha escrito bloco, eles pegam só uma camiseta, instrumento eles têm de sobra. O batuqueiro tem lá, a legião deles. Eu só vou parar isso hora que eu for embora. Eu gosto do carnaval. Adoro. Nem é por causa de dinheiro, por causa de não. Eu gosto mesmo. Eu queria ver voltar o carnaval que era antigamente. As disputas de bloco, as disputas de escola de samba. Não importa quem ganhar, o negócio é disputar. É que nem o Vandir. Se eu dou demais com o Vandir, mas a briga nossa é lá na avenida. Vem uma abelha
ela dá uma picadinha em você, e aí vem a outra que você dá um tapa nela, ela cai durinha ali, já macetada. Agora se vir 150, 100 mil, aquele chame em cima de você, não vai dar a você. Ela vai arrebentar com você, essa abelha. É a mesma coisa nós aqui. É o lance do elefante. Muda uma galera aí, preto, branco, rico, de comunidade, que não tem ninguém pobre. Pobre, o coração do bicho tá ricão e o nego não sabe. Na hora que essa moçada dá aquela pequena balançada na cangaia e fala, pô, vamos pra cima. Se eu gosto, eu quero ter na minha cidade. Não tá difícil de ratar. Aí, ó, se vir pra cá, eu tenho moral de passar um pouco que eu sei pra moçada. Já provei isso, né? Projeto Batuque Cruzeiro. Não é difícil. É que às vezes o cara vai, recebe um não, ou não é muito bem tratado, o cara já injuria. Aí que ele não tem que injuriar, não, ele tem que partir pra... Aí tem que ir. Eu sou assim. Se eu tô aqui até hoje, não é por causa dos meus olhos azuis, não. Eu parto pra cima mesmo. O que eu acrescentaria é que há necessidade de alguma coisa. Carnaval está no nosso sangue. Por mais que a gente diga, eu não gosto de carnaval, que a pessoa pode até dizer, não é? Mas ela vai se ligar na televisão para ver um pouco do desfile, não vai? Se tiver um evento no centro da cidade, o evento, ela vai lá atrás desse evento. Então, eu acho que alguma coisa tem que ser feita assim. Tentar buscar do passado a nossa cultura carnavalesca, que está perdida. Nós estamos vivendo um hiato em termos de eventos de carnaval aqui em Cruzeiro. Até nos clubes não existe mais. Brasil não faz. Associação Cívica fechada. O único que faz é o Cruzeiro Futebol Clube. Aí você vai lá, tem meia dúzia de pessoas. Então precisa resgatar. Faz parte da história, faz parte da cultura do cruzeirense, é algo que está apagado. E até quando vai? Bater palmas para você, tá? O que você está fazendo é uma das coisas mais gostosas que tem. É reanimar todo mundo, né?